Muito bem, vamos debater um pouco essa questão. A Cássio Miranda ia fazer uma pergunta e, infelizmente, o Major tem um tempo limitado e não pode ficar o tempo todo à nossa disposição. Agora, eu queria a avaliação de vocês, até do Coronel também. Eu li um artigo em que as Forças de Defesa de Israel, eu ia fazer essa pergunta, não deu tempo. Elas têm 2 algoritmos, programações por algoritmos, um Lavender e o outro What is Daddy? Lavanda e onde está o papai. E que eles fazem, de acordo com esses algoritmos, eles planejam os ataques onde provavelmente se encontram alvos terroristas, mas sem se importar se ali se existem civis. E daí, então, tem ocorrido mais de 30 mil mortos palestinos para 8, 9 mil terroristas do Hamas. Independentemente disso, essa estratégia de Israel não pode aumentar o número de terroristas do Hamas, porque cada um que tem a sua casa destruída, o seu comércio inviabilizado, a sua família morta, é mais um candidato a integrar as forças de terror do Hamas. Aqui, ninguém duvida que o Hamas é um grupo terrorista. Eu vi as imagens em Israel, Para mim, que tive 37 anos no Ministério Público, quase 37 anos, chocaram a crueldade com que fizeram. Então, é um grupo terrorista que precisa ser eliminado da face da terra. Mas da maneira como está ocorrendo, o Hamas não pode se fortalecer ainda mais? Queria ouvir vocês. Capês, eu acho que as suas ponderações são perfeitas e é importante nós lembrarmos o seguinte: este conflito, e eu trato conflito entre aspas porque existem diversos aspectos aí que permeiam a utilização do termo conflito, mas este conflito existe há pelo menos 6 décadas. E neste período, acho que a Mônica foi muito assertiva aqui nas ponderações dela, Israel é o único Estado democrático ali no Oriente Médio, mas nestas 6 décadas, o que Israel tem conseguido não é a paz, é o crescimento dos seus inimigos. E este fato decorre muito a partir da sua ponderação, a partir do momento que você faz ataques contundentes, que acabam atingindo indiretamente aqueles que não têm vínculo com essas organizações terroristas, você acaba fortalecendo os quadros destas organizações terroristas. Então, um pouco do desenho que nós temos neste momento, especialmente na faixa de Gaza, ele ilustra muito bem essa situação. Foram mortos 8 mil terroristas e não há outro termo para nós tratarmos o Hamas, o Hezbollah e os Houthis ali do Iêmen, mas essas pessoas vão sendo mortas e pessoas que não tinham qualquer vinculação com o conflito são jogadas quase que para dentro dessas instituições, porque de uma forma ou de outra também acabam marcadas pela tragédia. E aí, infelizmente, como acontece com o tráfico de drogas nos morros do Rio de Janeiro, essa dificuldade, esses problemas sociais e essa violência acaba marcando a vida das pessoas e acaba tornando estas pessoas também soldados destes terroristas. Mônica Rosenberg, o bombardeio aéreo atinge a população que está na superfície. Os terroristas estão no subterrâneo. E, além disso, os reféns ainda não foram libertados. Na sua opinião, isso está correto? Operacionalmente é o que se demanda das Forças de Defesa de Israel? Primeiro, eu gostaria de discordar tanto de você, Capês, quanto do Acácio, com todo o respeito e admiração que tenho por ambos. Primeira coisa, em relação ao crescimento das tropas em função dos bombardeios, eu não acredito que seja isso. Tanto que o próprio Major comentou que o terrorista mais carniceiro, mais terrível que estava lá nos túneis, tinha tido a sua filha tratada num hospital israelense. Então, não existe essa relação de causa e efeito. O que está causando e aumentando números dentro do Hamas é a lavagem cerebral, isso é ensinado nas escolas, é o dinheiro que vem do Irã. Então, independe da reação de Israel, essa raiva que existe, especialmente hoje, dentro da faixa de Gaza. E, Acácio, quando você disse que os inimigos de Israel vêm crescendo,
nós precisamos lembrar que a Jordânia, que já foi inimiga, na noite do bombardeio, estava lá batendo mísseis. O Egito, que foi um grande inimigo, hoje não é mais. Então, Israel está, sim, fazendo acordos de paz com todos esses inimigos, e quem está se fortalecendo, sim, é o Irã e a sua rede de proxies, né? O Hamas, Hezbollah, Houthis. Eles, sim, porque o regime do Irã está ganhando força, e nós temos a sensação de que há mais inimigos, mas não é. É uma coisa, então, cultural, que a reação de Israel não vai mudar isso. Entendo a fala do Major de que é preciso eliminar os terroristas e até concordo que é preciso desmantelar essas redes aí do terror, mas não acho que uma reação de Israel, e aí há que se ver que reação é essa, na minha opinião, a reação mais inteligente não é necessariamente bombardear, e não acredito que vai haver esse bombardeio agora, até porque, em relação a esses algoritmos que não conseguem muito bem ver aonde está indo a bomba, vamos lembrar que a bomba que caiu na Síria, matando o responsável por essa rede dos proxies, né, que eu chamo dos Hamas, Hezbollah, Houthis e alguns sírios, ele era o comandante dessa rede e foi cirúrgico e preciso dentro do território sírio, foram lá no anexo da embaixada do Irã, mataram essas pessoas. Então, quando Israel quer, ele funciona com uma precisão cirúrgica. Eu acredito que essa discussão é a mais importante que tem que ser feita agora. Há que se dar uma resposta, mas qual é essa resposta? Coronel José Marques. Bom, basicamente nós temos que fazer uma análise tanto política quanto bélica dessa situação. A primeira, no aspecto político, o Estado de Israel ele tem conquistado aliados que outrora jamais poderíamos ter falado de relacionamento entre países árabes e Israel. Então começou com o Egito, Jordânia, temos a Turquia, agora com os acordos de Abraão nós temos o Emirados Árabes Unidos, Marrocos, Sudão, quer dizer, já está expandindo não só do Oriente Médio para a África. Então, no aspecto diplomático, Israel tem vencido essa batalha. Agora, no aspecto bélico-militar, infelizmente, nos últimos 15 a 20 anos, o Estado teocrático do Irã acabou ganhando uma projeção bélica, militar naquela região muito grande. Então, por exemplo, hoje, se nós fizermos um comparativo de 15 a 20 anos atrás, a projeção do Estado do Irã no Oriente Médio é muito maior do que há 20 anos. Então, vejamos, nós temos representações da Guarda Revolucionária Iraniana, tanto com milícias xiitas pró-Irã na Síria, nós temos também no Iraque, nós temos os Houthis também, que são xiitas no Iêmen, que também são apoiados pelo Irã. Temos o Hezbollah no sul do Líbano, que é xiita, também apoiado pelo Irã. E temos também o Hamas e a Jihad Islâmica na faixa de Gaza, que apesar de serem sunitas, eles têm como inimigo maior o Estado de Israel, ou seja, eles pretendem a eliminação do Estado de Israel. Então, o que acontece? Há um embate aqui político e militar. No aspecto político, Israel tem vencido barreiras nunca antes ultrapassadas, né, com um relacionamento, abertura de relações com países árabes, né, países ali da região, inclusive norte da África. Em compensação, o Irã tem expandido esses chamados o profit war, né, que seria guerra por procuração. Quer dizer, não é uma guerra direta, com exceção agora desse ataque agora do dia 13, no sábado, mas sempre houve uma guerra de procuração contra o Estado de Israel, que o Irã fornecendo material bélico, logística e também apoio em treinamento desses grupos não estatais combatendo o Estado de Israel. E o objetivo deles todos é a eliminação do Estado de Israel e consequentemente, de sua população. Então, fica difícil o Estado de Israel não reagir, principalmente desse ataque terrorista que nós tivemos no último 7 de outubro, que, infelizmente, parte da extrema esquerda brasileira tem até apoiado o Hamas. Então, vejamos partidos como PCO, partidos como PSTU, PSOL, grande parte do PT, tem apoiado esse grupo Hamas, mesmo com a eliminação de 1.200 pessoas
no dia 7 de outubro, um ataque covarde, um ataque realizado contra civis totalmente desarmados. Então fica difícil Israel não reagir. Então, na realidade, Israel precisa reagir. Evidentemente que numa guerra, quando ela é declarada, ou no caso aqui ela nem é declarada porque é um ente não estatal, temos os efeitos colaterais. Toda a guerra teremos os efeitos colaterais. Por mais que o Estado de Israel, com tecnologia, procure minimizar essas perdas de civis ali existentes na região, mas sem dúvida terão. Mas lembremos que quem foi o causador desse grande mal foi o Hamas, que é uma instituição terrorista que, infelizmente, não é reconhecida pelo governo brasileiro como sendo uma instituição terrorista. Ricardo Rosso. Capês, eu acho que, mais do que nunca, nós precisamos de uma união internacional, da aliança internacional, do Conselho de Segurança próximo a Israel, para que a gente tente fazer com que a resposta de Israel, que, na minha opinião, vai ter uma resposta, não seja resposta bélica. Eu gostei muito da pergunta que a Mônica fez ao Major e da linha de pensamento da Mônica. Se é o melhor caminho a resposta bélica de Israel para o Irã. E a preocupação aqui é em escalar esse conflito regional, quiçá para deixar de ser regional, passar a ser algo, quem sabe, mundial, tendo em vista o apoio da Rússia e da China ao Irã e o apoio dos Estados Unidos, Reino Unido e parte da Europa a Israel. Então, nós estamos aguardando o posicionamento do governo de Israel, qual vai ser a resposta, como e quando será a resposta de Israel, mas eu acho que mais do que nunca nós precisamos agora do Conselho de Segurança, nós precisamos da articulação dos americanos, do Reino Unido, junto com Israel, para que essa resposta de Israel seja mais um isolamento ainda maior do Irã, da comunidade internacional, do que necessariamente uma resposta bélica de Israel ao Irã, que pode realmente causar uma escalada regional real ali naquela região. Bom, na realidade, todos os atributos estão na mesa, né? Inclusive a guerra. Mas nós temos que lembrar, na realidade, a professora Mônica Rosenberg bem aqui citou, a Primeira Guerra do Golfo, em 1991, onde houve ali o ataque do regime de Saddam Hussein, do Iraque, que acabou conquistando o Kuwait, e houve uma coligação dos Estados Unidos, mais países do Ocidente, mais países árabes. A condição foi a que o Estado de Israel permanecesse neutro. E houve provocação do Iraque, lembram, né? Todo mundo, os famosos mísseis Scud, né? E o Saddam Hussein lançou vários mísseis contra Israel. De alta precisão, né? Mísseis de alta precisão, né? Não eram precisos. Mas tem bomba. Lata velha. É lata velha, mas tem bomba, explode, né? E machuca, né? E foram lançados vários desses mísseis e o Estado de Israel, até por uma contingência internacional, permaneceu neutro justamente para que o serviço fosse realizado pela comunidade internacional e o Estado do Kuwait acabou sendo liberto. Nesse primeiro momento, não foi derrubado o ditador iraquiano naquele momento, mas numa segunda guerra ele vai ser derrubado, né, logo após as Torres Gêmeas. Né? Mas o importante é que todos esses detalhes estão à mesa. E também a não ação do Estado de Israel nesse momento pode ser uma ação positiva. Agora, nada impede de que o Estado de Israel também possa fazer a reação e atacar pontos militares cruciais no Estado iraniano. Olha, acho que a colocação, coronel, da Mônica Rosenberg foi muito feliz. E veja bem, o que me preocupa é o fato dos Estados Unidos, o presidente Joe Biden, ter telefonado para o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, e pedindo moderação e dizendo, se vocês quiserem dar uma resposta, darão sozinhos. Os Estados Unidos não se envolvem. Qual é a leitura? O envolvimento, um acirramento dessa guerra pode trazer os Estados Unidos para dentro dessa guerra, a Rússia e a China. Não acredito que Rússia e China entrem e se engajem diretamente, mas certamente vão fornecer material bélico para o Irã e, quiçá, in extremis, urânio enriquecido para o Irã ter a sua bomba atômica. Então, é preciso avaliar, quando vai se fazer uma resposta, como um jogo de xadrez, quais são todas as variantes, não é?